Muito bom dia, vamos lá, 9 de setembro, depois do dia do caos aqui no Brasil nas bolsas. Nos Estados Unidos, saiu ontem um dado que é de otimismo econômico. Ele nada mais ele mede do que o nível relativo das condições econômicas, incluindo 6 meses de perspectivas econômicas, financeiras pessoais e confiança nas políticas macroeconômicas do Federal Reserve, Banco Central Americano. Então é um dado bastante amplo no sentido econômico de mostrar se as pessoas estão mais ou menos otimistas com isso. Acima de 50 é um nível de otimismo, abaixo de 50 é pessimismo. E veja, saiu 48,5. No mês anterior tinha vindo 53,6, então tinha vindo otimismo, agora não só veio abaixo do anterior, como mudou para pessimismo. Isso nos Estados Unidos. É o quarto mês de queda que esse índice, mede esse nível de otimismo econômico, vem caindo, tá bom? Então, outro dado, se aí sim veio positivo que eu mencionei ontem aqui, que é aquele JOLTS, que é Job Openings, que ele mede em todos os estados americanos, fazendo pesquisa dentro de, acho que por volta de 400 empresas, perguntando se como estão as aberturas, os fechamentos, as contratações e as demissões nas empresas. Foram 10,9 milhões de vagas abertas na expectativa de 10 milhões. Então veio acima do esperado esse dado. Veja que na semana passada a gente falou do payroll americano, que veio bastante abaixo o número de criação de vagas, e agora, quando já olhando dentro das empresas, ela veio um pouco acima do esperado. Mas veja, ontem também teve o livro bege, que é aquele dado que mostra o sentimento econômico visto ali por parte do governo, e ela serve como ajuda para o Banco Central americano tomar as suas decisões de política monetária, de juros, basicamente, tá? E o que esse livro bege mostrou é que o emprego cresce nos Estados Unidos, mas que eles estão com uma ampla escassez de mão de obra. Isso faz com que, essa escassez de mão de obra faz com que as empresas tenham que pagar mais salário para conseguir trazer pessoas. Tem casos de empresas como o McDonald's que já ofereciam um iPhone para conseguir levar as pessoas para trabalhar, oferece um bônus maior, uma maior flexibilidade, e muitas vezes isso não condiz com a produtividade que essa pessoa traz para a empresa. Então é natural que agora em setembro, quando os cheques americanos do governo americano para as pessoas as pessoas parem de receber o cheque vindo do governo, eles tenham que voltar a trabalhar, isso volte a uma normalidade, porque senão obviamente distorce todos os números da economia, tá? E hoje, como toda quinta-feira, tem os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, e ainda pro lado de lá, um pouquinho para cima, o Canadá, que manteve a sua taxa de juros inalterada em 0,25, tá? Hoje, falando em juros, ainda tem na zona do euro a decisão de política monetária por lá, que deve manter inalterada em zero a sua taxa, mas ainda por bastante tempo, como eu venho falando, não deve ser diferente do Banco Central americano em alterar a taxa de juros, e continuará ainda com a sua política de compra até 1,8 trilhão de euros de ativos, injetando dinheiro na economia, ainda mais que muitos países europeus enfrentam desafios macroeconômicos e números bastante complicados na economia. Até a Alemanha, que eu venho falando que é o carro-chefe da Europa, vem apresentando dados divergentes, e muitos deles piores do que o esperado, tá? Ontem saiu a balança comercial da Alemanha. Eles exportaram aquilo que já esperava, em linha. Agora as importações, que tinham uma expectativa de alta de crescer 0,2, caiu 3,8, tá bom? Bom, e na China saiu mais um dado. Índice de preços ao produtor, no começo da cadeia produtiva, a inflação veio 9,5%, quando a expectativa era de 9%. Agora, o índice de preço ao consumidor, normalmente quando sobe no produtor, uma hora ele chega na cadeia no consumidor alta dos preços, ele veio abaixo do esperado, tá? Mensal, ele cresceu 0,1%, quando a expectativa era alta de 0,5%. E anualizado, ele subiu 0,8 quando a expectativa era de 1. Então, o índice de preço ao consumidor veio abaixo do esperado na China, tá? E hoje no Brasil a gente tem dados importantes. A gente tem o IPCA também, que deve vir aí na casa dos 9,5 anualizado, e o mensal 0,71 deve vir, tá? Assim que sair eu coloco aqui, mas se concretizar esses números, pelo menos o mensal é abaixo do que foi no mês passado. Vamos dar uma olhadinha nisso. Saiu também a produção de veículos no Brasil, que ela veio 0,3, caiu, tá? E a venda de veículos também caiu. Agora, caiu frente ao mês passado. Agora a gente está enfrentando, não só no Brasil como no mundo, aquela falta de chips
que são produzidas lá em Taiwan, tá? E ontem a Bolsa Brasileira caiu quase 4% aqui, dólar subiu mais de 2%, mas o presidente da Câmara, o Arthur Lira, falou no seu discurso, não mencionou sobre impeachment, ele sabe que não tem quórum para isso, não tem número suficiente para votar esse tipo de coisa. E mais uma vez, o que levou a Bolsa a cair foi que os estrangeiros, principalmente, estão de olho basicamente nas reformas. As reformas vão passar ou não. O resto me parece como um ruído doméstico que tende a ser superado naturalmente, tá? Com os problemas maiores, outros menores, mas é natural que a gente balance, o Brasil sempre foi assim, mas que não havendo nenhum problema que parece, na minha opinião, que não teremos, o importante aqui é continuarmos olhando. As reformas serão aprovadas? Se sim, maravilha. Se não, aí sim a gente pode vir a ter problemas. E eu sigo no discurso que para a gente ter liberdade econômica, para cada vez mais a gente ter mais flexibilidade empresarial, a gente precisa de uma reforma política como um todo. O presidente A ou B, ele não tem autonomia para fazer aquilo que quer. A democracia brasileira, na minha opinião, ela é cheia de falhas, uma vez que as pessoas que estão lá não necessariamente mais representam aquilo que o dia a dia da população quer. E aí a gente precisa passar por certos obstáculos e certos momentos difíceis para a gente pensar numa solução melhor a longo prazo. Isso passa por reforma política, por reforma econômica no geral, para a gente ter, de novo, mais liberdade. Eu não consigo conhecer na história um povo que experimenta uma ampla liberdade empresarial, uma ampla liberdade econômica e fala, não é isso que eu quero voltar a ter intervencionismo estatal. Não conheço, se alguém souber, por favor, me fala, porque eu já busquei e realmente não consigo encontrar. Então eu acho que a gente precisa abrir mão no curto prazo, passar por volatilidade, passar por certos problemas para a gente pensar numa solução muito mais ampla que passa por uma reforma política, uma reforma econômica visando no longo prazo, tá bom? Então ótimo dia a todos, um forte abraço, Bruno Musa.